Vamos começar então. Esse é o mês de novembro, né? Então, o mês é dedicado a orações às almas do purgatório, a todos os santos. Então, a gente vai começar agora com uma oração. A gente geralmente começa com oração ao Espírito Santo, né? Então, estamos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, então, para a gente começar, né, a proposta dessa live, que a gente chamou, né, de Deus se mostra na sutileza, os testemunhos do dia a dia. A gente tem a honra, então, hoje da presença do Padre Evandro, que é sacerdote aqui na Diocese de São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, pároco da paróquia Nossa Senhora do Monserrat, em Pinheiros, né? E neste mês de novembro, para quem não sabe, o É Divino Ser Humano, nosso canal, está completando um ano. Mais precisamente no dia 27 agora de novembro, a gente completa um ano. Então, quando a gente esteve lá conversando com o padre, a gente lançou um desafio, né, padre? Então, Padre Evandro, é divino ser humano? Olha, se nós fomos criados por Ele, e se nós nascemos do amor dEle, quanto mais nós nos esforçamos para vivermos o amor e para sermos melhores, mais divino nós vamos nos tornando, né? Então, quer dizer, um ser humano melhor acaba vivendo a sua vocação e refletindo mais Deus. Então, é divino o ser humano na medida em que a nossa vida corresponde ao amor divino. Porque o ser humano vai ter sempre a escolha entre o mal e o bem. Até nisso, Deus foi muito bom porque nos fez livres. Mas na medida em que nós, pouco a pouco, vamos nos deixando moldar pelo amor de Deus, nós vamos nos tornando mais divinos e mais felizes. E aí vira um ciclo positivo, né? Porque quanto mais nós buscamos Deus, mais Deus nos ajuda, e assim nós vamos melhorando. Então, eu acho que é um ciclo muito bonito de amor, que vai nos fazendo melhores e também vai tornando os outros à nossa volta melhores com a nossa presença. Muito bom, Que padre. bacana. O padre, você falou, né, a questão da liberdade, né? Eu lembro que eu li esses dias num livro, já tem um tempo, chama A História do Mundo dos Anjos, é de um padre espanhol. E ele tem uma frase, enfim, é um livro lúdico, né? Mas ele conta, não sei se o senhor conhece, ele vai contando como se fosse um anjo contando a história da criação, né, dos anjos, né? Como se Deus tivesse, então, claro, é uma ficção, mas ele usa essa ficção para fazer, assim, é muito teológico, né? Ele vai tratando, assim, muito como se fosse a história da nossa criação. E ele tem uma fala que a sua fala me fez lembrar, que é a visão de Deus, né? Por que Deus não se mostra para a gente logo de cara quando a gente nasce, né? Por que essa divindade toda ela não vem à tona assim logo que a gente vem ao mundo? Porque essa visão de Deus ela seria tão avassaladora que a gente não teria outra opção senão adorá-lo e amá-lo. E daí ele não nos teria como filhos, né? Ele nos teria como escravos. E não é essa a vontade de Deus. Ele quer realmente que a gente exerça essa liberdade, né? Então, esse divino, ele perpassa, né, essa nossa liberdade de amar. Olha, existe uma passagem na Sagrada Escritura que se nós víssemos a Deus, nós morreríamos. Ou seja, nós teríamos uma transbordação, um transbordamento de amor. Transbordamento, né? É isso, né? Porque transbordação... Eu acho que é. Nós teríamos um transbordamento de amor que o nosso coração não resistiria. E eu acho que essa palavra da Sagrada Escritura, ela nos comove a todos. Por quê?
Porque só Deus é capaz de preencher o nosso coração. Mas o nosso coração nunca estará saciado por completo, porque o nosso coração é capaz do infinito. E nós somos finitos. Mas isso tem um ponto muito positivo, porque é um sinal de que nós vamos viver a vida inteira em busca. Nós nunca estaremos saciados nem satisfeitos. Ou seja, é muito bom se eu sou humilde, quando eu percebo que eu erro, mas como eu não me sinto satisfeito, eu continuo lutando. É muito bom se eu sou humilde, e aí eu digo a todos nós precisamos ser humildes, quando eu percebo que eu quero mais, mesmo que eu tenha encontrado o Senhor, e eu não desisto porque eu continuo buscando. E de fato, nós só veremos o Senhor face a face após a nossa morte, porque ali nós seremos já tudo em todos, Deus será tudo em todos, nós seremos todo amor. Então, enquanto nós vivemos com as nossas limitações, enquanto nós vivemos com as nossas dores, com as nossas misérias, nós somos capazes de Deus e nós vamos encontrá-lo, mas com a limitação da nossa existência. Com a limitação da nossa existência. E no momento oportuno nós veremos a Deus como Ele é, por completo. E aí nós não precisaremos mais de nada, nós não precisaremos mais buscá-lo, porque Ele estará totalmente conosco. Eu acho muito importante nós entendermos isso, sabe? É um mistério de amor que nos ultrapassa, que nós não somos capazes nem de entendê-lo por completo, nem de dominá-lo. Deus será sempre, do ponto de vista filosófico, o totalmente outro, ou seja, um amor que nos transcende, mas quanto mais nós encontramos, mais nós vamos ficando saciados, mas ao mesmo tempo mais sede nós vamos tendo do seu coração. Então, eu acho que nós viveremos, como diz São Paulo, sempre as apalpadelas, sempre buscando, nunca plenamente satisfeitos, mas sabendo que Deus nos dá exatamente o que nós precisamos. Então, eu acho que essa busca nos faz bem, a nossa humildade nos faz continuar buscando e recomeçar quando a gente percebe que nem sempre a nossa humanidade consegue ser a semelhança daquele que nos criou. Padre, você sabe que foi super difícil a gente escolher esse nome para o canal, né? Acho que foi uma das coisas mais... Quando a gente começou a pensar, né? Uma das coisas mais difíceis de sair foi justamente, né, qual seria o nome que a gente ia dar, né? Primeiro para o projeto, depois para... Né, finalmente ele nasceu. E aí, quando surgiu, né, o É Divino Ser Humano, né, a ideia, né, do É Divino Ser Humano, depois de muita oração, né, que veio, assim, a inspiração, a gente começou a fazer uma brincadeira. Na verdade, uma brincadeira não, né, mas é o propósito ali do canal. A gente coloca em todos os nossos posts, a gente busca, né, uma frase, né, alguma frase de santo ou da própria Bíblia, e daí a gente tenta traduzir aquela frase, aquele ensinamento, num é divino quando... e a gente põe alguma coisa. Então, quando nos unimos, quando amamos, para a gente tentar traduzir, né, viver essa divindade no nosso dia a dia, né? O que significa, né, então, viver esse divino no dia a dia? O que o senhor traz para a gente em relação a isso? Olha, viver o divino no dia a dia, concretamente, é olhar para Deus que se fez homem. Tem uns amigos meus em Recife, que aliás a gente fala amigo, mas quando fala, faz muito tempo que a gente não vê, a gente fica até com vergonha de dizer que são amigos nossos, né? Porque amigo mesmo você tem que ir atrás, tem que ver, mas eu considero amigos, embora faça tempo que não os veja, né? E eles dizem que eles seguem alguns pontos do Evangelho, e um dos pontos que eles consideram fundamental é um ponto que eles chamam de selo. Não o selo da correspondência, mas selo, ser o Cristo, né? Ou seja, se eu sei que Deus se fez homem em Cristo, e eu quero viver a minha humanidade na sua totalidade, eu tenho que imitar Jesus Cristo. Eu tenho que me tornar outro Cristo. Ora, quando é que eu sei que a minha existência está sendo divina? Na medida em que eu busco Cristo. E é muito importante que a gente saiba de uma coisa: Deus pode ser 100% homem sem deixar de ser Deus. Mas nós
nunca conseguiremos ser 100% divinos. Nós nunca chegaremos a essa totalidade, porque todos nós teremos e temos as nossas imperfeições. Isso não deve ser motivo de desânimo, mas de uma busca insaciável, de uma melhora constante. Sabe quando eu sei que eu estou buscando a divindade, ou que eu estou buscando seguir o que Deus me pede? Quando eu me converto. Quando eu busco a conversão, quando eu percebo os meus erros, quando eu busco os sacramentos, quando eu digo, olha, eu não quero ser igual a ontem, eu não quero cair nos mesmos erros. É quando eu consigo não ficar afagando o meu ego, não achar que já está bom. Ou seja, quanto mais o ser humano vai reconhecendo a sua pequenez, que é o caminho que fez a querida Santa Teresinha do Menino Jesus, mais Deus vai podendo ser grande nele. Ora, é deixar Deus ser Deus. E o que eu posso fazer? Olha, por isso que eu achei lindo o tema. É ser Cristo nas sutilezas. É ser um bom marido. É ser uma boa esposa. Porque senão fica parecendo que é divino o ser humano, ou que nós nos tornamos divinos, sei lá, quando eu começo a rezar em outras línguas, quando na minha vida começa a acontecer coisas extraordinárias. Ora, na minha vida pode acontecer um monte de coisa extraordinária e eu posso ser uma pessoa péssima. Então dizia o querido, e eu sempre vou citar isso, porque Santa Teresa de Ávila aprendeu com São Pedro de Alcântara, ele diz, olha, nós sabemos que nós somos mais divinos e mais cristãos, quanto melhor ser humano eu me torno. Quando nas minhas sutilezas eu não deixo de amar. Quando eu aprendo a pedir perdão. Quando eu recomeço depois de uma falta. Quando eu amo meu marido, por mais difícil que ele seja, e o marido ama a sua esposa, por mais difícil que seja a relação. Quando eu sou fiel à minha vocação. Quando eu não vivo deitado no pecado, como dizia São Francisco de Sales. E tudo isso está muito nas nossas mãos, queridos. Deus não pediu para ninguém levantar voo. Deus não pediu para ninguém fazer milagres. Ou seja, Deus pediu para a gente ser um bom ser humano, um cristão autêntico, vivendo o amor até as últimas consequências. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, se eu quero perguntar se eu estou sendo um bom cristão, eu preciso me perguntar, eu estou amando até o fim? Eu estou lutando contra o pecado? Porque, sabe, eu faço questão de dizer isso aqui, porque hoje parece, as pessoas falam, o importante é ser feliz, e ninguém diz o que é ser feliz, e parece que ser feliz vale tudo. Não, não vale tudo. Porque o ser humano não aguenta tudo. Existe dentro do coração humano um certo e errado. Ora, nós sabemos isso através da lei natural. Então, assim, eu preciso dizer não àquilo que é errado. Isso eu preciso dizer não ao que é errado. E preciso abraçar o que é o certo. Sabe? E, sobretudo, é o que nós falávamos da santidade. Ninguém vai conseguir isso sozinho. Não é fruto do meu esforço, porque eu sou um lixo. Eu sei da matéria que eu fui feito, talvez eu estou animado numa hora e estou horrível na outra. Eu preciso da graça. Sabe, eu preciso de Deus. Eu preciso da oração, dos sacramentos, para eu perceber que eu não estou sozinho. E para Deus fazer algo que eu acho belíssimo, que os santos diziam, para Deus pouco a pouco ir aperfeiçoando a minha natureza. Então, queridos, esforço e graça são as duas coisas que nós precisamos para vivermos tudo que Deus tem em nós. Porque Deus, isso os santos também diziam, especialmente os padres da igreja, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A imagem nós já somos. A semelhança nós vamos nos tornando. Quanto mais nós buscamos com seriedade a santidade de vida. Fora do caminho da santidade não há felicidade. Não há saciedade para o coração. Nós nunca entenderemos o que nós podemos nos tornar. E a gente precisa conhecer Deus, né, Padre? Para a gente amar
alguém, a gente precisa conhecer. Então, às vezes a gente falta isso, falta a gente querer realmente conhecer Deus para poder começar a sentir Ele, começar a ter essas, né, começar a tentar entender o que Ele quer da gente, como a gente tem que ser, como que a gente tem que agir, né? Falta um pouquinho disso também. Querida, eu sou péssimo. Me fala o teu nome que eu vou anotar. Ingrid. Ingrid, peraí. Eu sou péssimo. Ingrid, peraí. Ingrid loira. Do lado da Ingrid. Fala, querida. Andréia. Andréia, desculpa, Andréia. E Imagina. agora você, querida. Eu sou a Regiane. Pronto, agora eu não erro nunca mais. Então, Ingrid, nós precisamos, você falou algo que eu acho fundamental e eu quero partilhar isso. Ora, o conhecimento de Deus não se dá simplesmente... Deus não começou e nem vai terminar comigo. Eu não fui a primeira pessoa que Deus se comunicou. Portanto, Deus já vem se comunicando, sobretudo em Cristo, com a sua igreja, através dos apóstolos e da tradição que nós católicos acreditamos. Queridos, guardem isso. Então, aonde eu conheço Deus que se comunica? Não é só na minha oração pessoal, no meu encontro pessoal. Isso é o extraordinário. Eu conheço Deus no ordinário, onde Ele já falou. E aonde eu vou conhecer? Magistério da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, os documentos da Igreja. Aonde eu vou conhecer? Na tradição, na Sagrada Escritura, nos padres que comem. Ou seja, Deus não começa comigo. Então, se eu quero conhecê-lo, isso é muito bom. Eu preciso estudar. Deus se conhece no estudo. Por incrível que pareça. Deus se conhece na leitura. Ora, Deus se comunicava com os santos. Olha as coisas espetaculares que Santa Teresa de Ávila escreveu. Não dá para dizer, não, peraí, isso aqui nós vamos deixar de lado, agora você só eu aqui, vem cá, vamos lá, Senhor. Não. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Olha o que o Padre Edson tem de livro aqui, porque eu estou aqui na sala dele, porque a internet aqui é melhor. Mas dá uma olhada no que ele tem de livro. Nossa, é... Gente, e isso aqui, desculpa, agora quase caí. Isso aqui, nós sabemos, São João, se não me falha a memória, no término do seu evangelho, diz, ora, nem todos os livros do mundo serão capazes de escrever tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Então, nós precisamos estudar, nós precisamos ler. Eu digo isso porque nós, católicos, somos a religião mais rica em conteúdo, em doutrina, e talvez nós somos o que menos conhecemos essa riqueza. Nós existimos há 2000 anos, são 2000 anos de santos, estudando. São Tomás de Aquino, que fez toda uma compilação da teologia na Suma Teológica. Isso, ele fez a Suma Teológica para explicar para os estudantes de teologia, para que lá não entende bolhufa do que ele escreveu, de tão profundo que era. Ou seja, nós temos 2000 anos de história e a gente é o que menos conhece. 95% meninas, Ingrid, Andréia e Regiane. Acertei. Eu vou ficando bom, tá tudo anotadinho aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês que eu acho importante, sabe que 95% dos católicos da Arquidiocese de São Paulo, isso é mundo todo, só tem contato com alguma coisa, com algum conteúdo da fé na Santa Missa aos domingos. Depois, durante a semana, desliga a chave. Vai ter 5 horas por dia de rede social. 5 horas por dia de rede social. Queridos, ó minha mão. 5 horas por dia. Você sabe o que é isso? Sabe o que se você pegasse essas 5 horas e você dedicasse meia hora de estudo por dia, 30 minutos. 30 minutos por dia de estudo. Imagina o quanto nós não poderíamos conhecer mais. E Santo Agostinho diz uma coisa, depois completa com Santo Anselmo, mas ele diz assim, como um pouco aquilo que a Ingrid disse. Ou seja, a primeira coisa, o movimento de Deus conosco, pode perceber. Primeiro é um movimento afetivo.
Parece que eu me sinto tocado por alguma coisa que eu não sei o que é. E aí vai dizer Santo Anselmo, eu compreendo, aliás, desculpa, ele diz, primeiro eu creio. Eu creio em algo que eu não conheço. Mas aquilo é tão grande, eu percebo que faz tanto sentido e vai me preenchendo tanto, que é um movimento da alma, há um segundo movimento da alma, que esse sim, não mais irreflexivo, mas reflexivo, que eu busco conhecer aquilo que começou a me tocar. Então ele diz, eu começo a compreender aquilo que eu creio. Então, eu creio para compreender. E aí vai dizer depois Santo Agostinho, fechando o ciclo, mas eu compreendo mais para poder crer melhor. Então, esses dois movimentos são fundamentais. E diz essa pesquisa da Igreja Católica que todo mundo que se diz católico, só 5% vai à missa. Quando alguém diz eu sou católico, desse todo mundo que se diz católico, 5% vai à missa. Desses 5% que vão à missa, parece uma loucura o que eu vou te dizer. Tô até com medo. 95% só tem contato com a fé católica, qualquer coisa da fé católica, na Santa Missa, naquela 1 hora da missa dominical. Depois, normalmente, não reza, não lê, não se aprofunda. Então, assim, aqueles 10 minutos da homilia do padre, para 95% dos católicos, é tudo que ele tem na semana. Ora, como é que eu vou entender Deus, que sempre vai me ultrapassar, que sempre vai continuar sendo um mistério, se eu me contento com 10 minutos de uma homilia que não foi feito, que não consegue nem ser catequética, porque em 10 minutos você não consegue nem dar catequese, que serve... A homilia vem de um termo grego que chama homilém, que significa conversa. Ou seja, que vem de uma conversa em que o sacerdote quer passar alguma mensagem do evangelho. Por isso que muitos católicos, queridos, não sabem quais são os 7 sacramentos. Muitos católicos, por não saberem o que são os 7 sacramentos e o que eles significam, não recebem esses sacramentos. E aí você vai escutar muito aquilo, não, mas eu me confesso direto com Deus. Querido, onde está isso? Ora, eu aceito que alguém que não tenha formação, que não se diga católico, possa dizer isso. Mas você que vai à Santa Missa, não sabe a graça que você está percebendo, você está perdendo, de poder viver o Evangelho quando o Senhor disse aos apóstolos, tudo que vocês perdoarem na terra será perdoado nos céus. Ora, é Cristo que cria os sacramentos, que fundou a igreja. Se eu não sei isso, gente, eu vou passar a minha vida inteira no achismo. Sabe, é como eu fico imaginando, porque eu adoro doce. Eu acho que no céu eu vou ficar numa se Deus me permitir entrar lá, porque eu também não estou com essa bola toda, mas eu estou lutando só, né? Mas eu acho que se eu entrar lá, eu vou ficar na seção docística, ali na seção confeiteiro, entendeu? Mas eu imagino alguém tendo uma fábrica de chocolate, entendeu? À sua disposição, porque para mim é mais fácil imaginar o chocolate, porque ele é mais visível para mim. Então eu imagino, sei lá, alguém chega para você e fala assim, olha, você tá vendo aquela fábrica de chocolate? Ela tá aberta para você. E você se contente em ficar do lado de fora, cheirando o papel de chocolate que os outros jogaram. Ora, é isso que nós vivemos hoje na fé. Nós não sabemos o que tem lá dentro e nós nos contentamos, às vezes, com aquilo que os outros contam para nós sobre a fé católica. Aquilo que jogam no chão como um cheirinho. Ora, antes de criticar ou antes de não viver, estude primeiro, entenda primeiro. Eu digo a vocês, dou aqui o meu testemunho, porque vocês me pediram que desse um testemunho. Eu
era católico, não praticante, e na verdade eu era tudo, menos católico, embora me dissesse católico, porque era mais conveniente, até porque eu nem sabia o que eu era. Minha mãe, por um excesso de amor, passava em todas as religiões. Tudo que você pode imaginar, minha mãe levou a mim e meu irmão. Todas as religiões. Todas. Eu fui do Seixonoye, no espiritismo, fui na Umbanda. Eu só não ficava muito tempo, porque em algum momento aquilo não me fazia sentido. E então eu era um papagaio, eu reproduzia o que a mídia falava da igreja. Que é muito mais conveniente. Aliás, hoje as pessoas não estudam, mas elas reproduzem caixa alta de Google. Sem saber, sem checar a informação. Sem saber se aquilo é verdadeiro. E eu digo a vocês, então, que eu não vivia nada. Não vivia nada. No fundo, eu seguia a mim mesmo. Porque quando você pega um pouco de cada religião e segue aquilo que você acha correto em cada uma, você não segue uma religião nem Deus. Você é o Deus de você mesmo. Você diz o que é certo e o que é errado. Então eu segui o vandronismo, vandrismo, vandreísmo, que não me levava para lugar nenhum. Porque eu continuava buscando a felicidade onde ela não estava. Quando eu me encontrei na Renovação Carismática Católica, num grupo de oração, aquilo começou a me fazer um sentido tão grande, tão grande, tão grande, que me deu vontade de conhecer aquilo que eu dizia que por final, eu estava sendo. Porque eu também, depois de 2, 3 meses, eu podia pular, porque eu pulava que nem pipoca. Né? Especialmente quando eu queria alguma coisa mais rápida, eu encontrava alguma religião que fosse mais instantânea. Né? Você quer uma namorada, tome a pílula, faça uma oração que ela aparece. Você quer emagrecer, não precisa fazer exercício. Toma a pílula que você emagrece. Então a gente quer muito essa coisa do fast food, né? Ou seja, também da fast fé, uma fé expressa, aquilo que não te exige muito, te dá muito. Então é um pouco que a gente quer pouco compromisso e muito resultado, né? Pouco esforço e muita alegria. Essa geração é muito complicada, eu digo isso por mim. Quando eu comecei a conhecer a fé católica, eu comecei a ver que não era do nada aquilo. Que não foi o Papa Francisco ou o Papa João Paulo II que começou. Que tudo aquilo tinha uma sequência. O Papa citava o Papa anterior. O Papa anterior citava o Papa anterior. O Papa anterior ia citando o Papa anterior até chegar em Jesus Cristo. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Se eu sempre falei que eu queria seguir Jesus Cristo, agora eu estou encontrando um negócio que eu consigo fazer uma linha e chegar lá no início, eu vou buscar mais aonde? E aí, eu posso te dizer alguma coisa, e digo para mim, como eu dizia a mim também, Vandro, para de ser orgulhoso e aceita que você não é o dono da verdade. Aceita que você não sabe tudo, que outros vieram antes que você e podem te ensinar muito. Para com esse negócio de achar que tudo tem que passar pelo teu filtro, como se você fosse Deus. Isso é uma loucura, é um egocentrismo que nós estamos vivendo nesse século. E as pessoas estão cada vez mais decepcionadas, mais enfiadas nas camas, porque percebem que não tem a resposta para tudo, não sabem lidar com tudo, vivem profundos momentos de angústia, mas não sabem aonde buscar a resposta. Ora, aceita. Vá viver os sacramentos. Sabe, vá buscar... Isso eu estou dizendo para os católicos. Para quem não é católico, eu não posso dizer nada. Mas eu estou dizendo para nós temos um tesouro que nos foi dado. Nós temos uma riqueza imensa. Quem atua nos sacramentos é Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Ora, o que é que nós precisamos mais? Eu termino aqui com algo que disse São Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia, quando ele estava morrendo no leito da cama lá dele, né? Os discípulos dele, da congregação que ele fundou, os sacramentinos, o Santíssimo Sacramento, congregação do Santíssimo Sacramento, pediram para ele, nos deixa aí uma lição.
nos deixa aí um escrito, nos deixa aí uma regra. Ele falou, filhos, olha que coisa forte isso. Vocês têm a Eucaristia, que Cristo deixou para ficar com vocês até o fim dos tempos. O que é que eu posso deixar mais do que isso? Ora, se existisse mais Eucaristia nos corações, existiria muito menos infelicidade. A tristeza faz parte, a dificuldade faz parte, a dor faz parte. Mas nós não nos contentaríamos em simplesmente dizer, olha, não fui à missa. Porque quando eu digo isso, não é Deus que sofre, sou eu que perco. Então, e eu não estou dizendo isso porque eu sou padre. Eu estou dizendo isso porque foi isso que salvou a minha vida, é isso que me sustenta, como ser humano. O padre é uma consequência, uma vocação que Deus me chamou, como pode te chamar o sacerdócio, ao casamento, cada um tem a sua vocação. Mas eu não consigo entender que os católicos possam ficar sem nenhum estudo, aceitando o que os outros falam, vivendo à míngua, se contentando com um cheirinho de papel de chocolate que os outros comeram. Por isso que tem tanta gente, desculpem meninas, mendigando amor. Tem tanta gente sabendo que não é o amor e mesmo assim indo buscar lá, porque não tem outra coisa melhor que encontra. E você vê meninas perdidas, você vê gente nos vícios, você vê gente nos remédios, você vê gente no consumismo, porque mesmo que saiba que aquilo não preenche, é a única distração que tem para o coração, porque se parar sozinho, seu coração explode. Nós dizíamos que se nós encontramos Deus, e por isso que Deus não faz isso, nós poderíamos morrer de alegria, é verdade. Mas quando eu não tenho nada de Deus, eu morro de anemia espiritual. Tem muita gente com vazio aí dentro que só Deus preenche. Só Deus preenche. Então é isso, sabe? Sei lá, falei muito, mas é o que veio no meu coração. Ótimo. Não, foi ótimo, padre. Eu até lembrei de uma frase que o senhor gosta de falar, eu não sei se eu vou acertar a santa, talvez Santa Teresa d'Ávila, que ela fala que uma única missa bastaria. Pelo amor de Deus, entendeu? Eu joguei, olha o que eu fiz, ó. Joguei até a tesoura. Claro, como é que pode isso? Entendeu? Mas vai ler o livro de Santa Teresa de Ávila, para você ver aquela mulher lá, para você ver aquela mulher como foi forte, como, ninguém segurava aquela mulher lá. Entendeu? O povo fala que hoje forte escambau, forte foi ela. Entendeu? Vai ver o que ela enfrentou, o que ela não... Entendeu? E vai ver... Sabe o que ela dizia? Sabe por que eu escrevo tudo isso? Porque eu sou apaixonada. Sabe por que eu escrevo tudo isso? Porque meu coração explode. Então ela diz, olha, eu não quero convencer ninguém. Aliás, ela falava, eu nem queria escrever. Eu só escrevo por obediência porque o diretor espiritual mandou. Entendeu? Pelo amor de Deus. Sabe? Aí você vai ler aquilo ali, e depois você pega um livrinho de autoajuda. O rato comeu o queijo, não, com todo respeito. Não, com todo respeito, eu não quero, entendeu? Vai ler, pega a Santa Teresa de Ávila, vai ver, olha, e ela diz uma coisa no final que eu achei espetacular. Um professor meu, isso vai ser para todo mundo aqui poder ler. Um professor meu dizia assim, um professor meu de filosofia, um cara fantástico. Ele dizia, sabe por que eu peço para vocês lerem, por exemplo, os autores difíceis? Eu sei que vocês, por exemplo, vai ler São Tomás de Aquino, vai ler Santo Agostinho, vai ler alguns autores que você tem dificuldade. Ele falou, sabe por que eu peço esses caras? Porque se você não entender nada, se você entender 1%, aquela frase já muda a tua vida. Tem uma hora, que eu estou lendo agora uma parte das obras completas de Santa Teresa de Ávila, que ela vai explicar lá como ler a Sagrada Escritura. E ela quer explicar o que é o Cântico dos Cânticos. E ela fala assim, depois eu vou falar que ela desce o porrete nos padres, porque aí
Vocês vão ver que ajuda. Ela diz assim, a Bíblia não é para você entender inteira. Porque o autor daquilo é Deus. Você acha que alguém... Mas qualquer coisa que você entender na Bíblia, já fez bem. Então leia a Bíblia. Sabe, isso eu me identifiquei tanto, porque as obras dela é mais ou menos isso, hein? A Castelo Interior, você vai lendo, tem hora que você oferece da mão de Deus, porque ela tinha uns fenômenos lá que sei lá o que é o que ela tinha. Eu vou explicar, não consigo explicar. Ela foi arrebatada, ela tinha momentos, ela viveu alguma coisa que chamava transverberação, ou seja, diante da Sagrada Eucaristia, ela sentiu como, alguns santos passaram por isso, sentia como se uma flecha, que foi o êxtase de Santa Teresa, transpassasse o seu coração, e quando foram fazer a autópsia, tinha uma cicatriz no coração dela. Então, peraí, ou seja, não é brincadeira, ninguém está brincando. Mas ela falava, sabe, hoje eu vejo os padres, eu adorei isso aí, eu adorei. Os padres falam bonitinho, todo mundo gosta. Ela falou, eu fui ver a homilia de um padre, ela vai contando isso. Sabe, é bonito, você sai de lá, mas sai de lá vazio, ninguém se converte. Chapuletada. Porque o que converte, minha filha, não é o padre falar bonitinho. O que converte é a santidade do sacerdote, é a graça do Espírito Santo. O Padre Pio não fazia homilia. E ó, entendeu? Tá de brincadeira. Se o padre começa a aparecer demais, Cristo começa a ficar muito escondido. Olha aí, esse aí, brincadeira. Então, quer dizer, é isso, temos que aprender com eles, entendeu? E aí ela dizia, sabe, e dizia para as irmãs, olha, já vou te falar, já vou dar uma dica aqui que é dela, hein? Você vai conversar com o padre, você vai se confessar com o sacerdote. Escuta essa, hein? Que eu falei de confessar, mas o padre é ser humano. Também, o padre pode errar como todo mundo erra. Mas eu estou confiando no sacramento, na graça que ele recebe. Entendeu? E naquele momento não é ele que perdoa, é Cristo que me perdoa através dele. Então, mas se o padre estiver muito curioso com a tua vida, desse jeito, começar a perguntar muita familiaridade, troca de padre. Você não foi para o confessionário para fazer amizade. Isso é uma chapuletada que é linda. Entendeu? Isso é a realidade. Para com isso. Tem que saber da vida de nada. Não tem que ficar se interessando. Entendeu? Vai lá, recebe o sacramento e bola para frente. Porque o que nós precisamos é de Deus. É um pouco isso. Vou aproveitar então, padre, vou perguntar então qual dica cultural que o senhor pode passar para a gente? Quero dar uma dica cultural. Eu fiquei pensando isso, falei, que dica cultural, Senhor. Olha, vou contar uma coisa para vocês, mas eu não posso, porque eu não sei um aqui, tá? Tá bom? Eu adoro musical. Adoro musical. Adoro musical. Só que, sei lá, não tem nenhum musical aqui que me vem na cabeça que tem alguma conotação religiosa. Então, mas também é legal, viu? Também é muito bom. Mas eu quero dar indicação de dois livros. Um livro e um outro, se vocês me permitem, um filme. Ou um Claro. filme, tá? Então, primeiro, C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis escreveu Crônicas de Nárnia para mostrar o cristianismo às crianças. C.S. Lewis foi uma das pessoas mais brilhantes que já passaram por esse mundo, dos escritores mais brilhantes. Vejam Crônicas de Nárnia sob essa perspectiva. Percebam ali o leão da tribo de Judá. E depois indico o querido Viktor Frankl. Faço questão de indicar duas pessoas que não são católicas. E digo por quê. Não pensa que só os católicos, a Noviça Rebelde é muito bom. Tiagão é o cara. Tiagão é um grande diretor. Outra que em cima, vendo o Tiagão aqui, eu lembro. Tem muitas coisas bonitas. Por exemplo, o Alto da Compadecida. É demais. Sim. Ninguém pode morrer sem assistir aquele filme do Ariano Suassuna.
Verdade. Não vai esperar que uma obra artística vá ser encaixadinha dentro do evangelho. Numa obra artística, somos nós que precisamos tirar a mensagem. Você não pode exigir isso do autor, porque o autor não escreveu com essa finalidade. Da Bíblia, sim, mas da obra, não. Assistam, que é uma coisa espetacular. Escutem Jota Quest. Adoro os caras. E te digo mais, o Jota Quest, ele tem uma pegada, gostaram dessa minha linguagem mais cultural? É muito negócio do bem ali, entendeu? E eu acho que Deus se revela na cultura através de centelhas mesmo. Como se nós acreditamos pela doutrina católica apostólica romana, que nas outras religiões existem sementes da verdade, ou seja, se nós acreditamos nisso, ou seja, na cultura também existe. Às vezes Deus se utiliza de pontos para se manifestar, para se comunicar conosco. Então, olha, se você escutar a música do Jota Quest, Daqui Só Se Leva o Amor, e não encontrar Deus ali, você não sabe onde Deus está. Daqui só se leva o amor. E termino, esses caras são todos, a gente poderia chamar de pagão, sei lá, a fé deles. Respeito muito. Ariano Suassuna, um gênio. Um gênio. Entendeu? Vocês têm que assistir um vídeo que ele fica dizendo quando o funk chegou, ele fala o funk, né? Que foram levar para ele uma música e o cara ensinou para ele uma música que dizia assim, Bor, Rutherford. Já viram esse vídeo ou não? Não. Então ele vai contando como era o funk. Então ele falava, eles foram me ensinar e faziam assim, Bor, Rutherford. Ele falou, mas ainda não é o refrão. O refrão vai ficar melhor. Ele dizia, em torno do buraco tudo é beira. Em torno, pô. O cara tá de pé. Isso foi uma aula de uma, entendeu? Uma aula que ele deu inaugural numa universidade, pô. O cara é gênio. O cara é gênio. Entendeu? Esse cara, em volta do buraco, tudo é beira. Aí ele parava e falava, Bor, Rutherford. Então, quer dizer, esse fantástico. E depois, como eu falei aqui, o Victor Frankl. O Victor Frankl é judeu. Mas ele, num campo de concentração, percebeu, olha que bonito isso, percebeu que não eram todos determinados pelo seu ambiente, como muita gente diz, como o Freud dizia, que a pessoa é fruto obrigatório do seu meio. Olha que interessante, ele dizia, peraí, se num campo de concentração, se todo mundo fosse fruto do meio, todo mundo na hora da comida, um mataria o outro para comer. Porque todo mundo está passando ali a sua maior necessidade, que é a fome, que é a de sobrevivência. Ele dizia, mas eu percebia, e aqui é a virada da vida do Victor Frankl, já no campo de concentração, ele falou, eu percebia que certas pessoas, quando recebiam o pão, além de não comer aquela miséria, guardavam para quem estava doente. Ele falou, peraí, eu não posso dizer que todos são iguais. Cada um é fruto do sentido que tem para a sua vida. E em cima desse sentido ele faz as suas escolhas. Pô, pelo amor de Deus. E aí ele pega uma frase de um filósofo que nem cristão era, que era nihilista, para dizer, quando na vida se tem um porquê, se aguenta quase qualquer como. Quando na vida se tem um porquê, se aguenta quase qualquer como. E qual é o mal do século? As pessoas vivem sem nenhum sentido e sem nenhum porquê. As pessoas acordam atrasadas, sem saber para quê, vão dormir sem terem realizado tudo, sem saber o que faltou, e acordam e vão dormir da mesma maneira. Ou seja, se eu não tenho um sentido, correr se torna coisa de louco. Porque só tem sentido a corrida pela corrida para quem verdadeiramente é atleta e participa de Olimpíada. Agora, correr para não ganhar nenhum prêmio, mesmo que ele não seja interior, é enlouquecedor. É enlouquecedor. E nós não somos corredores pelo simples fato de correr.
Nós estamos em busca de algo grande, em busca de um prêmio, e que às vezes ele chega mesmo que eu não consiga correr, e mesmo que eu esteja limitado por alguma doença, por alguma dificuldade. Porque Deus dá gratuitamente àqueles que lhe buscam com sinceridade. Que lindo, padre. É isso mesmo, padre. E é muito bacana, assim, a gente... Pensando em tudo naquilo, né, tudo que o senhor trouxe para a gente, só fazendo uma contraponto, né, trazendo esse 1 ano do Divino Ser Humano, a gente quis ser essa voz dentro de rede social para justamente lembrar de Deus. E a gente procura sempre trazer algumas frases de santos para a gente lembrar o que nos une a Deus. Que ação que eu faço que nos une a Deus? Como que eu posso buscar essa santidade? Porque o fato é, cada um de nós podemos escolher buscar a santidade, né? E como que eu faço, né? O canal surgiu com esse propósito. Então, até para contar para as pessoas que estão aqui, a gente está fazendo 1 ano de canal, né? A gente começou no canal no YouTube com esse propósito. Começamos com alguns vídeos de formação mesmo, que são mais densos, e aí a gente foi transformando ao longo desse ano em alguns outros vídeos, né? Um pouco mais leves. Então, a gente tem uma série extensa de Divina Pausa, que a gente chama, tem diversos temas para a gente falar, seja de a busca da coerência, seja falando dos anjos, seja falando do céu, do purgatório, do inferno, enfim, são muitos vídeos que temos, né, que está lá no nosso canal do YouTube. E também a gente está com uma série, né, temos alguns vídeos, né, são 4 vídeos que nós temos, falando dos santos. Então é a série Mais Santos, para a gente buscar ser santos, assim como os santos que eram tão humanos como nós. Né? O que nos diferencia? Né? Como que eles agiram nas situações tão adversas que passaram na sua época, né? E aí, é claro, obviamente é impossível trazer a riqueza que é a vida dos santos num vídeo de 5 minutos do YouTube. Aquilo ali é só para instigar as pessoas a, de fato, buscarem mais. E buscando mais, você conhece mais a Deus. Então, eu termino agora a minha fala, até para a gente não se prolongar mais. Então, só lembrando, pessoal, não se esqueçam aqui, ó, clica aqui nessa setinha de baixo, se inscrevam, sigam o padre, sigam o Divino Ser Humano. Porque aí eu vejo aqui, começou a seguir. É isso, pessoal, vamos lá. Doralice, eu te amo, Doralice. Doralice sumida, volta sumida. Doralice sumida. Volta, Doralice sumida. Pronto. Eu convido também as pessoas a irem no nosso canal do YouTube, também se inscreverem, assistirem os vídeos, mandem mensagem para nós, né, por aqui também pelo Instagram, o que mais vocês querem saber. Eu acho importante também a gente estar na rede social, mas o que nós estamos buscando na rede social? Né? Então vamos trazer essa voz do bem, essas coisas de Deus, também para esses momentos que é lazer, né? Ou não lazer, enfim, né? Ainda tem algumas questões aí. Então é isso, pessoal. Sigam a gente no Instagram, no YouTube. Também sigam o padre, sigam a Igreja Nossa Senhora de Montserrat também. Que todos os domingos... Vida, tá aparecendo agora. Eu nunca tinha visto na minha vida, desculpa. Mas eu começo Tudo certo. Ele deve ser novo. Descer as pessoas. Não, legal, tá ótimo. Também tá aparecendo para vocês aí? Fica assim. Sim, Caramba! Acho que aparece para quem eles começam a seguir, né? Legal, eu também gostei. É isso, bem legal, gente. É isso mesmo, pessoal. É importante, assim,
pode parecer redundante, que todo mundo fala, né? Todo mundo que você ouve no Instagram. Mas quando você segue, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você de fato faz esse canal do bem se transformar, se tornar mais relevante. Então, é divino podermos estar aqui hoje e compartilhar esse momento. Amém. Olha, só quero agradecer a Mafra Domingos também, que está me seguindo aí. Olha, apareceu. Tudo bem? Me sigam. Eu fiquei feliz. Eu nunca fiquei pedindo seguidor, mas hoje eu vou pedir. Olha, mas eu vou terminar falando uma coisa para vocês, meninas queridas, a minha querida Ingrid, Andréia e Regiane, que agora eu já sei de tudo, o nome de vocês. Olha, eu só vou voltar nessa live quando vocês forem me ajudar na paróquia. Nós vamos. Eu vou dar alguma pastoral para vocês fazerem. Pode ser, tem certeza. Pensa bem. Coração de mais um seguidor, ó. Ah lá, isso mesmo. Agora eu só volto aqui quando vocês forem lá. Nós vamos. Eu acho que a gente pode concretizar isso que vocês estão querendo, não só na rede social, na prática. Ou seja, vamos ver o que Deus nos pede para fazer com as pessoas. Ora, aquela igreja ali é um santuário. Eu sinto que Deus me pede isso, entendeu? Então vamos ver, vamos ver. Doralice, eu sei que você pediu uma bênção para sua nora, né, querida? Deus abençoe, viu? Desculpa que aqui eu fui me empolgando e... A pessoa escreveu, salve a live pizza. O que é isso, Rosamira? Tá com fome? Please, a gente vai... A live vai ficar pizza. Salva, pessoal. Vai sim, com certeza. Sim, a live Ô, padre, eu tenho que contar uma. Eu sei, a Ingrid vai brigar comigo, porque eu sempre falo muito, mas é rapidinho. Mas eu tenho que contar uma do meu marido. Esse final de semana eu cheguei da missa e ele falou assim, Rê, assiste a live, assiste a homilia do Padre Wanda. Aí cheguei da missa e tal, aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí fui lá assistir. Aí o senhor falou de lavar a louça, né? Aí depois, a história de lavar a louça, que isso faz parte, foi a festa de Todos os Santos, né? Então, falando da santidade de lavar a louça. Aí depois ele me vira e faz assim, ó, deixei essa loucinha aqui para você na pia, que é para ajudar na sua santificação. Como é o nome do seu marido? É Sérgio. Sérgio, além de você não entender nada, você pecou grave. Vai ter que confessar, né, pai? Sérgio, eu vou te aguardar na igreja para você confessar, filho. Pra você aprender que isso não se faz. Que isso não se... Você distorceu. Sérgio, filho, não brinca que desse jeito ele vai complicar lá em cima, hein, Sérgio? Padre, mas brincadeiras à parte, queria pedir então as suas considerações finais, uma oração e a sua bênção. Olha, eu não tenho... A minha única consideração é agradecer a vocês, tomar a Deus que todas as pessoas tivessem iniciativas de levar Deus aos outros, né? Tomara que a gente não se contentasse só em viver a religião, seja ela qual fosse, sobretudo a católica, como a minha busca pessoal da graça, a minha busca pessoal da salvação, porque quem vive a sua fé de modo individual não entendeu nada da fé. Ora, Cristo veio ao mundo não para realizar milagres individuais para algumas pessoas privilegiadas. Cristo veio ao mundo para salvar a todos. E ele escolheu alguns não para que aquelas pessoas guardassem para si o tesouro da misericórdia e do amor. Ele escolheu algum para que aqueles poucos fossem multiplicadores, fossem apóstolos. Então, esse trabalho que vocês fazem, meninas, é um trabalho de apostolado. E não se preocupem com os números. Porque Cristo começou com 12, provavelmente chegou a milhares, mas terminou com 5. E hoje nós estamos aqui por causa desses 5 só. Que depois voltaram os outros 12 e inflamaram todos os outros. Mas se esses poucos não tivessem testemunhado o que viram, a maioria que desanimou hoje não estaria aqui. Então nós precisamos de multiplicadores. E só tem um jeito de multiplicar. Quem tem algo a oferecer. A multiplicação se faz, meninas, por transbordamento.
se faz por algo que ultrapassa o nosso ser e toca no coração do outro, como o Papa querido dizia, o Papa Francisco, a evangelização se faz por atração, não por doutrinamento, nem por convencimento. Ninguém convence a ninguém que Deus é amor, se essa pessoa não vê o amor em aquele que anuncia. Então eu peço que vocês rezem por mim, e peço que eu rezo por vocês, e não vamos desanimar. Termino dizendo uma coisa que o querido Papa João Paulo II disse, algo que eu considero belíssimo, quando ele disse, mas o senhor não se preocupa que a igreja está perdendo fiéis? Ele disse, esses fiéis que estão saindo, a igreja não está perdendo porque eles nunca foram católicos. Quem sai é porque não conheceu verdadeiramente. Ele disse, mas mesmo assim, mesmo que nós voltemos a ser só 12, mesmo assim nós vamos adiante. Deus não precisa de números. Deus pode fazer tudo sem ninguém. Ele quis contar conosco e pode fazer maravilhas através do nosso sim. Então vamos dizer sim e Deus continuará tocando os corações. Vou dar a bênção, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Agradeço, rezem por mim para que eu possa ser fiel. O que dizia a Madre Teresa de Calcutá, Deus não nos chamou para o sucesso, nos chamou para a fidelidade. Isso basta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do querido Padre Pio, nosso amigo, intercessor, modelo de entrega e de vida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz. E querida, Serjão, estou te esperando na igreja, hein, filho? Amanhã eu vou chegar mais cedo, viu? Seu sem vergonha. Tá bom? Gente, Padre, muito obrigada pelo seu tempo, por essa conversa. É sempre muito bom a gente poder partilhar, né? Nós acompanhamos o senhor já há algum tempo, né? E é muito bom trazer essa dinâmica, trazer de fato essas verdades, que é para dar uma chacoalhada na gente, a gente conseguir seguir no caminho correto, né? Seguir no caminho buscando a Deus. Então, muito obrigada a todos também que nos acompanharam aqui nessa noite. Não esqueçam de seguir o Divino Ser Humano, seguir o Padre, segue a igreja também e vai lá no canal do YouTube que tem muito vídeo bacana para todos aí, tá bom? Uma boa noite, pessoal. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Amanhã. Tchau, tchau. Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.